Muito bom ter vocês aqui conosco, viu? Eu estou gravando a nossa palestra de hoje, eu quero disponibilizar depois da gravação, assim outras pessoas podem, saber e ouvir falar sobre o que nós vamos falar aqui hoje sobre a depressão, dentro dessa visão da psicologia analítica e também da psicanálise em Freud. Nós vamos falar um pouquinho, nós estamos no mês de setembro de 2024, e nele nós fazemos, a apologia à prevenção do suicídio. Muito se fala, nesse mês sobre a depressão, sobre a depressão e os seus transtornos. A Escola Brasileira de Psicanálise Freudiana tem também o seu braço de trabalho voluntário, assim como a Clínica Alfa também tem, assim como o NED também tem. Isso faz parte da nossa característica. E a Escola Brasileira abriu um espaço, uma porta aberta para nós falarmos sobre isso gratuitamente com a população. Eu gostaria de trazer para vocês, no começo já dessa palestra, alguns dados extremamente alarmantes, Trazendo para vocês a estatística da saúde mental no nosso estado de São Paulo. Hoje, a mortalidade por suicídio está em 6,6 por a cada 100 mil habitantes. É um dado muito alto. Depressão, o número de internação sobe para 18,7 a cada 100 mil habitantes. E os transtornos de ansiedade, 1,4 por 100 mil habitantes. Também são dados alarmantes. A gente precisa entender que a ansiedade está dentro da depressão. Ansiedade não é um braço à parte. Quando a pessoa diz que ela sofre por ansiedade, é porque ela sofre de depressão. E isso é uma coisa importante que nós temos que hoje entender aqui. Quando nós comparamos a saúde mental do Estado de São Paulo com o Distrito Federal, que é a capital do nosso país, nós vemos que a depressão, os dados são muito grandes. Veja, o número de internações por depressão é 8.302. 8.302 pessoas internadas. Isso é um número médio de dias de internação por depressão, ou seja, 11. Entre São Paulo e Distrito Federal, São Paulo fica com 18,7, enquanto o Distrito Federal 28,5. Em 2023, esse período subiu, nesse mesmo período, 2023, subiu a taxa do Brasil em 19,1%. E esses dados só vêm aumentando. Eles não baixam, eles só aumentam. Os dados do último mapeamento sobre a pesquisa da saúde mental realizado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, apontam que 5,8% da população sofre de depressão. É o equivalente a dizer que 11,7 milhões de brasileiros sofrem de depressão. Por isso que quando vocês veem esses números aqui, você fala, mas é só 6, é só 18. Não. Aqui de internação são 18,7. Se 5,8% é 11 milhões, quanto que não é 18%, 19%? São muitas as pessoas que sofrem de depressão no nosso país, sofrem de ansiedade no nosso país, e essa é uma doença avassaladora que traz inúmeros transtornos. A maior causa de depressão hoje no Brasil ela pode ser por inúmeros fatores, que a gente chama de multifatoriais. Pode ser por causa genética, por problemas bioquímicos ou por eventos traumáticos. Entre todos esses fatores de risco estão os transtornos psiquiátricos, o estresse crônico, disfunções hormonais, alcoolismo e uso de drogas, além de doenças crônicas. Então é verdade que quando você sabe que uma pessoa está fazendo um tratamento para o câncer, por exemplo, ela pode desenvolver depressão. Isso porque ela está com uma doença que naquele momento aparece ser uma doença crônica, o que gera um estresse crônico, uma disfunção hormonal imensa no corpo dela, inúmeros distúrbios bioquímicos que acontecem no corpo, e ela pode desenvolver um estado depressivo, sim. Tá?
Os principais sintomas da depressão são a irritabilidade, a ansiedade e angústia, o desânimo, o cansaço físico, a necessidade de maior esforço para fazer as coisas. Tem pessoas que precisam de um esforço além. O esforço que ele faz ainda não é o suficiente. Diminuição ou capacidade de sentir alegria e prazer. Pode estar a festa que for, ele não sente prazer, ele não sente alegria, ele não sente que ele está completo. Por isso que as pessoas falam, ai, vamos levar ele para passear. Mas às vezes não é isso. É mais do que isso. Não adianta nós tamparmos o sol com a peneira, né? Não é levar para passear que cura a depressão. Hã? Existe um desinteresse, uma falta de motivação, uma apatia muito grande, sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero e desamparo, pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, baixa autoestima. Existem pessoas que sentem uma culpa tão grande, culpa por tudo. Ai, porque meu cachorro não comeu essa semana, a culpa é minha. Ai, porque minha filha foi mal na escola, é culpa minha. Ai, porque meu marido não encontrou a roupa no armário, é culpa minha. Ai, porque tudo é culpa dela. E esse pessimismo, essa culpa, ela carrega e vai deixando ela cada dia mais para baixo. Mais aumenta a sintomatologia depressiva. Sensação de inutilidade, de ruína, de fracasso. Interpretação distorcida e negativa da realidade. Isso é uma coisa também muito frequente em pessoas que têm depressão. Elas acabam tendo interpretações distorcidas da realidade. Ou às vezes nega a realidade para que não sofra. Sentem dificuldades de concentração, raciocínio mais lento, esquecimento, diminuição do desempenho sexual, tá? Perda ou aumento do apetite e do peso, insônia ou despertar matinal precocemente, dores e outros sintomas físicos não justificados por problemas médicos, são todos isso alguns dos principais sintomas da depressão, ok? Mas os fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão está, primeiro, o histórico familiar. É muito importante que, ao tratar de um paciente com depressão, e aqui na sala nós temos desde psicólogos, psicanalistas, médicos, nós temos também pessoas leigas que estão fazendo essa jornada conosco, é importante olharmos para o histórico familiar, que às vezes aquele paciente, a avó tinha depressão, ou o bisavô tinha, o tio tinha, a mãe tem, o irmão tem. Isso é muito importante, porque esse histórico familiar vai ser carregado na epigenética desse paciente. Tá? Então, isso é muito importante nós avaliarmos. Os transtornos psiquiátricos de correlatos é muito importante, né? Também sabermos assim, você sofre por esse problema, mas desde quando? A partir de quando que você começou a perceber que esses problemas estavam lhe trazendo esse sofrimento? Estresse crônico, aqui está um grande problema, né? Existem pessoas que elas preferem não abrir mão daquele emprego. Ela prefere adoecer, desenvolver um estresse crônico e uma depressão, mas não sair do emprego. Então eu preciso avaliar se realmente aquele lugar em que eu estou está me fazendo bem emocionalmente. Ué, mas eu não posso pedir a conta do meu emprego simplesmente porque eu não estou bem. Exato, mas você também não pode adoecer, porque daqui a pouco você vai ter dois problemas: o do desemprego e o da depressão. Então a gente precisa avaliar tudo isso que está te trazendo. Ansiedade crônica. Isso é uma outra questão interessante. Tem pessoas que têm eu não tenho depressão, eu tenho ansiedade. Quando as pessoas falam isso para mim, eu falo, mas se você tem ansiedade, por que você tem depressão? Ninguém tem ansiedade se não tem depressão. Ansiedade e depressão não são duas coisas separadas, são duas coisas juntas, que andam lado a lado, de mãos dadas. Ansiedade é amiga da depressão. Disfunções hormonais, por isso é grande importância de fazer um check-up com o endocrinologista, muito importante isso, que é o endócrino responsável por trabalhar os distúrbios hormonais, tá? Seja ele homem ou mulher, tá?
Os homens também sofrem de distúrbios hormonais, excesso de peso e ainda sedentarismo e dieta desregrada. São alguns dos fatores de risco que podem contribuir para o aumento da depressão ou para o desenvolvimento dela, tá? Veja aí em qual desses lugares você está. Hã? Vícios, cigarro, álcool, drogas ilícitas, uso excessivo de internet e redes sociais. Aham. Tem pessoas que desenvolveram depressão por conta desse último item aí, ó. Rede social. Eu tenho uma paciente que até ela disse, eu fico inconformada com a vida que aquela influencer digital fulana de tal vive. Ela comprou uma casa de 6 milhões de reais só trabalhando com a internet. Por que que eu não consigo? O que que ela tem que eu não tenho? Eu digo, pois é. Tinha uma cantora, Carmen Miranda, que dizia, o que é que a baiana tem? O que que a baiana não tem que a outra tem? Né? O que que você procura ter que o outro tem? Hã? Você não acha que já excedeu o seu limite de rede social, de internet? Você não está percebendo que ele está te adoecendo? Não está te favorecendo? Eu gosto de usar um trocadilho, né? Dizendo assim para o paciente na sessão: eu vou dizer uma palavra, você me diz se ela é boa ou ruim, mas não pode pensar muito, tá? Ela disse: tá bom. Revólver é bom ou ruim? Ela falou: é bom. Ah, é bom. É, o policial, o senhor não vê? É, então, mas ele na mão do bandido. E esse policial armado apontando o revólver para você. Não, aí não é bom. Então, revólver não é tão bom. Ela falou, depende. Eu falei, exatamente. Depende. Mas eu vou falar uma pergunta mais fácil para você. Água é bom ou ruim? Ela falou, essa é fácil. Água é bom. Pois é. E a enchente? E a enchente tomando conta da casa das pessoas e levando tudo que elas têm. Aí é ruim. Falei, então, a água também depende. Tudo depende. Todos os fatores têm seu lado positivo e o seu lado negativo. Será que o uso excessivo da rede social e da internet não está te adoecendo? Traumas físicos ou psicológicos, pancadas na cabeça, problemas cardíacos, separação conjugal e enxaqueca crônica também pode ser fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento da depressão. Tá? Então, é interessante olharmos para todas essas questões. Vamos refletir um pouquinho? E eu gostaria que você anotasse no seu caderno para que você parasse para pensar sobre isso e escrevesse o que te viesse à mente. Quantas desculpas você tem colocado à frente de cada possibilidade de solução? Quer dizer, você sabe que você está sobrepeso e que isso pode ser um fator crucial para desenvolvimento da depressão. O que que você tem colocado de solução para esse problema? Ou quantas desculpas você tem colocado à frente de cada possibilidade de solução? E é como se essas desculpas ocupassem que lugar da sua psique? Pense nisso. Quando você escrever essa pergunta e for responder, responda tudo o que lhe vier à mente. Não pense, deixa que a sua psique responda por você. É como se essas desculpas, então primeiro eu respondo a primeira pergunta, elas ocupassem que lugar da minha mente? Que lugar do meu psicológico, do meu emocional? Ele está ocupando que parte ali dentro? É muito importante quando nós paramos um minuto para refletirmos sobre os nossos conteúdos. Afinal de contas, é para isso que serve terapia. Para que você seja ouvido, para que você seja acolhido, mas que retorne para você em forma de pergunta, para que você consiga refletir. Como que eu posso então, Richard, diferenciar se é só uma tristeza ou se é de fato uma depressão? A tristeza tem motivo, ou seja, a pessoa ela sabe que ela está triste.
A depressão é diferente. É uma tristeza profunda que muitas vezes não tem nem conteúdo. Não tem, às vezes, um motivo aparente. Mesmo se algo maravilhoso aconteça, ou tiver acontecendo, a pessoa continua estando triste. Vocês entendem como é diferente? Uma coisa é a pessoa ter a tristeza, e daqui a pouco ela fala, nossa, só vocês mesmos para me fazer rir. Opa! Ali não é depressão, pode ser um estado deprimido. Né? É diferente de depressão. A pessoa triste pode ter sintomas no corpo, como sentir um aperto no peito, uma taquicardia, chorar. Mas o depressivo, ele sofre além disso. É muito mais profundo. A pessoa deprimida, geralmente, ela tem pensamentos suicidas. Ela precisa acabar com aquela dor. Eu preciso deletar, eu não suporto sentir dor. Freud diz em uma das suas obras, o que nós evitamos o tempo todo é o desprazer. Nós não suportamos o desprazer. Nós não gostamos do desprazer. Quem está triste costuma ter pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza. Olha essa frase que eu escrevi para vocês. Quem está triste costuma ter pensamentos repetitivos sobre a razão daquela tristeza. E não por pensamentos suicidas. Quando deprimida, a pessoa sente pelo menos 2 semanas de uma tristeza profunda e contínua. Essa pessoa ficou por 2 semanas consecutivas numa tristeza profunda e que não conseguiu sair dela, ela está deprimida. A possibilidade de algo dar errado ali é muito grande. Por isso temos que estar atentos aos comportamentos humanos. Quer dizer, o que está acontecendo com fulano de tal? Já faz 2 semanas que ele está naquela situação. Quais são os principais tipos de depressão? Atente-se a isso. Nós temos a depressão maior, a sazonal e a distímica. A depressão maior é a depressão que precisa ser tratado com medicação, precisa de internação em alguns casos, tá? E terapia constante. A sazonal é por um período. Geralmente, quem tem muito essa depressão sazonal são pessoas que moram em países cuja maior parte do tempo do ano ela vive numa, num país gélido, sem muito contato com o sol. Então ele é sazonal, ele passa por aquele período, daqui a pouco ele volta, tudo de novo normalmente, tá? A distímica é aquela pessoa que tem depressão, ansiedade, que faz uso de medicação. Em todos os casos, medicação, em alguns momentos, é importante, porém, terapia, sempre. Medicação não cura depressão. Escreve isso bem grande no papel e cola na geladeira, para todo dia você ler isso. Medicação não cura depressão. O que cura depressão é terapia. Então, quando o paciente fala, mas doutor, eu tomo remédio para depressão já há tanto tempo, eu falei, vai tomar o resto da vida. Toma por 10 anos, vai tomar por 20. Não faz terapia. E não é só fazer, não é só ir à terapia, é se colocar no processo terapêutico. É se debruçar no seu caderno de terapia. É fazer a reflexão todo dia sobre aquilo que você tratou na terapia. Isso é terapia, é se colocar no processo terapêutico. Freud diz o seguinte, que o afeto que corresponde à melancolia é o luto. E esse é o desejo de recuperar aquilo que foi perdido. Ou seja, quando o paciente tem uma depressão maior, que Freud chama de melancolia, sabe aquele paciente que toma antidepressivo há 15, 20 anos? É como se ele precisasse recuperar algo que foi perdido. Trata-se de uma perda pulsional, da perda da libido. Esse libido aqui
Não é o libido sexual, é a vontade, é a força de viver. Só o fato de você estar aqui é porque você teve uma pulsão, uma libido. Senão você não estaria aqui comigo hoje. Para Freud, no caso da melancolia, é como se houvesse um buraco na esfera psíquica. E esse buraco nos faz pensar em algo que não pôde ser representado. Mas, Richard, não pôde ser representado por quê? Por conta da repressão, por conta da censura, da camada de censura que existe em nossa psique. Então, quando nós não olhamos para aquilo, quando nós falamos, deixa isso quieto, ele se perde lá no nossa psique, lá no nosso inconsciente. Até buscarmos, encontrarmos, leva um tempo às vezes. Mas Freud nos diz que é na terapia que nós encontramos aquilo que foi perdido, que tudo que está na psique nunca é perdido. Que coisa legal, né? No texto sobre a transitoriedade, Freud ainda tece considerações sobre a dificuldade de um poeta que, ao apreciar a beleza da natureza, ele era invadido por um sentimento de tristeza, por constatar que tudo que é belo é transitório. Olha que interessante. Olha que interessante. Uma vez que está condenado à finitude. Sim, quando você olha para. Eu hoje estava vendo isso, né? Aqui na janela da cozinha da minha casa, uma linda orquídea abriu 4 daquelas bolachas grandes de orquídea, há uns 20, 30 dias atrás. E ela começou a morrer. Eu digo, você estava tão linda, você estava tão bela, majestosa, por que você foi morrer? Tudo que é belo é transitório, tem uma finitude. Freud conclui que o medo da perda levou o poeta a introjetar o objeto, se identificando com ele. Nesse sentido, ele se perde com o objeto, tornando-se também transitório. Richard, mas como que o poeta conseguiu olhar para aquela flor e falar: puxa vida, a flor, ela estava linda, mas ela está envelhecendo e está morrendo, assim como eu. Era viril, hoje já não consigo mais fazer as mesmas coisas que fazia antes. E é nesse texto que Freud se debruça falando sobre a transitoriedade da vida. Tudo que é belo é transitório. Tudo que é gostoso é passageiro. Por isso que nós precisamos curtir a vida. É só uma e ela tem que ser vivida com muita intensidade. Vamos pensar numa coisa? O que seria então a melancolia? E qual é o que diferencia, né, a melancolia do luto normal? Olha que 2 perguntas interessantes para nós pensarmos. O que seria então essa tal melancolia escrita por Freud e o que diferencia do luto normal? Vamos lá. Para Freud, o luto é, em geral, a reação à perda de uma pessoa amada ou a perda de abstrações colocadas em seu lugar, tais como a pátria, a liberdade, um ideal. No luto, o indivíduo sofre porque perdeu o seu objeto de amor. Aquilo que é amado, quando perdemos, passamos a estar em luto. Porque lutamos e não conseguimos conquistar aquilo que queríamos. Lembro-me bem, o ano retrasado, se não me falha a memória, o ano passado, o quanto lutávamos nas ruas, na frente dos tiros de guerra, buscando por essa tal liberdade, em busca de um ideal político. E o quanto eu sofri quando nós não conseguimos alcançar o nosso objetivo. Mas entende, quando nós perdemos o nosso objeto de amor, ele precisa ser passageiro. O luto é luto enquanto ele é passageiro. A partir do momento que ele permanece, aí é melancolia. O luto ele tem um período, ele dura até 1 ano, depois passa. Um enlutado sofre, porque ele deseja aquele objeto de amor que está ausente. O luto, então, é uma perda real, Freud diz. Em função disso,
é fácil compreender que a pessoa enlutada não tenha vontade de fazer nada. Na melancolia, encontramos as mesmas características do luto profundo, no que houve a perda real de uma pessoa amada. Porém, olha isso, na elaboração normal do luto, espere-se que a pessoa enlutada retire todo o seu investimento libidinal do objeto perdido. Isso demanda do enlutado um grande dispêndio de tempo e energia. No luto, a gente espera que o paciente consiga entender o que é dele e o que é do outro. Eu tive que entender o que é meu, o que era meu desejo, o que era o desejo dessa nação. Eu tive que entender o que era meu desejo, o que era desejo do Supremo Tribunal Federal. E a partir do momento que eu entendo, eu retiro dali aquele investimento libidinal e volto ao meu estado normal. Mas eu passo pelo luto. Quando eu permaneço no luto, esse luto se transforma em melancolia. No caso da melancolia, é como se uma negação da realidade exterior e a pessoa se agarrasse ao objeto por meio de uma psicose alucinatória de desejo. Melancolia pode ser uma reação à perda de um objeto amado, mas pode ser também uma reação a uma perda idealizada, na qual o objeto de amor não morreu, mas foi perdido enquanto objeto de amor. Olha que interessante. Olha a diferença do luto para a melancolia. A melancolia já ultrapassa a barreira da neurose. Já é por meio de uma psicose alucinatória de desejo. Eu quero e quero aquilo. E eu não abro mão enquanto eu não conseguir aquilo que eu quero. Eu nego a minha realidade exterior. Sabe aquela pessoa que sofre há 20 anos que um parente morreu? A mãe, ou o pai, ou um irmão, ou um tio, ou uma filha, um filho. Fez parte do luto? Não, já passou do luto. Ela está na perda idealizada. Já virou uma psicose alucinatória de desejo. Eu não aceito a morte do fulano. Por isso, eu me nego a deixar. Eu não solto esse sentimento que eu tenho. Essa perda, grande perda, foi significativa para mim. É o meu objeto amado. No luto, trata-se de uma perda consciente. Olha que interessante isso. Enquanto que na melancolia, a perda é inconsciente, portanto, não simbolizada. Freud diz que o que nos interessa investigar, o que impede a elaboração da perda na melancolia, uma vez que Freud ressalta que existe uma predisposição patológica para o desenvolvimento da melancolia. Ele diz assim, olha, entretanto, em algumas pessoas que por isso suspeitamos portadoras de uma disposição patológica, sobre as mesmas circunstâncias de perda, surge a melancolia em vez de luto. Ou seja, existem pessoas que ultrapassam a barreira do luto. Ela já tem uma predisposição. Aí eu tenho que tomar cuidado. Aí é preciso tomar cuidado. Se eu tenho histórico na família de pessoas depressivas, eu tenho que estar tomando cuidado para que esse luto não vire melancolia. Eu tenho que tomar cuidado. Mas você não consegue ter cuidado se você não tiver um profissional que te acolha. Se você não tiver um profissional que te ouça, que te conduza. Que às vezes sozinhos nós não conseguimos fazer nada. Nós parecemos que somos fortes, mas não somos tão fortes como parecemos ser. Freud diz, viu, antes de você ser diagnosticado com depressão ou baixa autoestima, certifique-se de que não está rodeado por idiotas. Eu gosto muito dessa frase de Freud. E muitas pessoas sendo diagnosticadas com depressão ou com baixa autoestima, mas na verdade, elas nunca tiveram depressão, baixa autoestima. Elas só estão rodeadas por pessoas que fazem ela ter depressão e que fazem ela desenvolver baixa autoestima.
são consideradas por Freud como pessoas idiotas, estúpidas. Carl Gustav Jung define a depressão como a dor na alma de quem se perdeu de si mesmo. A dor na alma de quem se perdeu de si mesmo. Então significa dizer que a dor que eu sinto pelo fulano que faleceu não é nem tanto pelo fulano, é porque eu me perdi de mim. Exatamente. É como se que parte de você se perdeu. Vamos refletir. É como se que parte de você se perdeu. Onde exatamente você retornaria para procurá-lo? Qual é o lugar que você retornaria? Qual é o ano? Qual foi o mês? Qual foi o dia? Onde foi exatamente? Foi no término do seu casamento? Foi na morte do seu ente querido? Foi naquele momento em que você estava com muita saúde e descobriu o diagnóstico da sua saúde? Você realmente está disposto ou disposta a procurar essa dor e ressignificá-la? Essa pergunta é muito importante. Existem pessoas que não querem sair desse processo porque amam sentir que os outros desenvolvam compaixão por ela. Jung diz, no seu livro A Natureza da Psique, 8/2, no parágrafo 456, a cólera produzida, essa de maneira ostensiva, tem por finalidade despertar a compaixão dos outros. O que nós queremos é sempre alguém para nos olhar. Oh, meu Deus, você não está bem? Mas por que, meu amor? Não fica assim, querido. Oh, meu Deus, vai melhorar. Viu? Não, quer dizer, não precisa disso. Que olhar é esse que você está buscando? Por que você procura tanto este olhar? Jung ainda diz que a depressão no sentido simbólico é a melhor expressão da dor da alma que se perdeu da sua própria natureza. A alma, como sopro divino, dá a condição de a criatura fazer-se humana, ao atualizar as demandas para se transformar e trair o pré-estabelecido. Ele diz que a depressão pode ser vista como um estado de aprisionamento. Entenda que os seres vivos, diz Jung, estão sempre em transformações físicas, psíquicas, socioculturais, noéticas. Noéticas significa racionais. Se num processo da sua transformação física lhe surgiu uma doença, não deixe que ela te aprisione. Se durante a tua transformação física, psíquica, você perdeu um ente querido, não deixa que essa depressão te aprisione. Ela não pode te fazer escravo. Quando as transformações não encontram espaço para expressar, é aí que surge o sofrimento. Richard, e aonde que eu vou conseguir expressar o meu sofrimento? Aonde que eu vou poder transformar as minhas emoções? Na terapia. A solução seria romper. E quando não se consegue, a depressão surge. Por isso que não existe depressão sem terapia. A busca da possibilidade de refazer a ligação com o self poderá ser feita por meio de um processo via logos espiritualizado, com o que se mobiliza a emergência de símbolos decorrentes das regências arquetípicas da sabedoria profunda. O que Jung está dizendo aqui é:
além de todo o processo que você precisa fazer para buscar a possibilidade da reestruturação do self, é por meio do seu processo via logos espiritualizado. Claro, você tem o seu superego, você tem a quem se apegar, a um Deus, a um religare. Religião significa do latim religare, me ligando, religando ao divino, eu com o divino. E também da sabedoria profunda. Quem é a sabedoria profunda? É o teu terapeuta. Foi ele quem estudou profundamente sobre isso para poder lhe conduzir. Vamos refletir em algumas coisas? Quem é você? Por que você está aqui? Qual o sentido da sua vida? E qual é a sua responsabilidade diante de tudo que te cerca? Eu não estou perguntando qual é a visão dos outros a seu respeito. Estou perguntando a visão que você tem a seu respeito. Freud nos diz assim: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Qual é a sua responsabilidade? Não é a minha responsabilidade, não é a responsabilidade da minha família, não é a responsabilidade da minha esposa. Qual é a minha responsabilidade? Onde eu estou falhando? Jung conclui que a depressão se define com a condição do entender que o perder-se de si mesmo é o fundamento da depressão. Mais do que entender por que eu estou deprimido, mas por que você se perdeu de você. Onde estava você durante esse tempo todo? Jung diz que nós encontramos respostas num segundo momento da vida, pelo conhecimento via logos espiritualizado e vinculado pela sabedoria profunda. Que legal. Jung responde duas vezes a mesma questão. Não existe condição humana para você se reconectar consigo mesmo por meio da via espiritualizada e da sabedoria profunda. Jung diz que a depressão é como uma senhora vestindo preto. Se ela chegar, não a expulse. É melhor convidá-la para a mesa e ouvir o que ela tem a dizer. Quando a depressão vier, fale em voz alta. Pois não, minha senhora, o que a senhora está fazendo aqui? Vamos entrar e vamos conversar. Está tudo bem, querido, quando também não estiver tudo bem. Nós não podemos ser felizes o tempo todo. Felicidade não existe. Felicidade nós criamos. Ninguém pode ser feliz o tempo todo. Quantas vezes essa senhora vestindo de preto chegou até você? Você se assustou e você a expulsou. Quando ela vem, você toma remédio. Se entope de remédio, porque tem medo de encarar a senhora. Enquanto que a melhor coisa a você fazer seria ouvi-la. Ouvir o que ela tem a te dizer. Ou você encara essa senhora, ou ela encarará você e lhe escravizará para sempre. Ou você a entenda e lhe dê o que ela precisa e torne-se um com ela, ou ela fará de você o que ela bem entender. Reflita nisso. Convide essa senhora, todas as vezes que ela aparecer, a se sentar e dizer: muito bem, minha senhora, a senhora já pode ir embora.
Vai com Deus. E ela diz: eu vou, mas voltarei. Ah, tudo bem, não tem problema. Estarei aqui para lhe atender. Quantos profissionais hoje capacitados temos a nosso dispor, a fim de nos fazer encarar com essa senhora de preto? Quantos profissionais hoje estão capacitados a levar o paciente a refletir sobre isso? Conduzir o paciente a encarar essa senhora de preto. Eu finalizo esta palestra apresentando a vocês o nosso curso de formação em psicanálise. É aberto uma turma agora em janeiro de 2025, com turmas que podem ser 100% online, da mesma forma que estamos fazendo aula aqui. Formação teórica, residência prática, supervisão psicanalítica, e você pode se tornar um psicanalista na sua cidade ou no seu estado. Se você quiser saber mais informações, entre em contato com o telefone que está aparecendo aí na tela e chame por nossa equipe e venha estudar psicanálise conosco. Torne-se um psicanalista e ajude-nos a ajudar a tantas pessoas que precisam dessa ajuda. Você pode ser um grande psicanalista na sua cidade, ajudando as pessoas da sua comunidade, da sua igreja, da sua cidade, do seu estado, do seu país.